Olá pessoal, feliz quarta-feira, dia 8 de julho, dia chuvoso do nosso inverno gaúcho. Então, para hoje, a gente tem preparado uma aula de educação física com a prof. Patrícia e a gente vai dar continuidade no nosso livro de ciências. Depois dos ossos, a gente tem os músculos. Então, lá na página 66, 67, 68, a gente vai falar um pouco sobre os músculos e que a gente possui músculos voluntários e músculos involuntários, tá? Então, músculos voluntários é aqueles que eu mexo conforme a minha vontade. Eu quero levantar o braço, eu levanto, eu quero abrir a boca, eu quero falar, eu falo. A minha língua, ela é um músculo, então eu faço a movimentação conforme a minha vontade. Já os músculos involuntários são aqueles que trabalham sem a minha vontade, mas eles são necessários para a minha manutenção de corpo. Então, por exemplo, o coração, o intestino e o estômago, eles são músculos e eles trabalham involuntariamente. Então, o coração bate sem a minha vontade, mas para mim é sobrevivência. O intestino, ele faz todo o processo de digerir lá o alimento junto com o estômago e depois o restante para evacuar. Ele faz isso tudo sem a minha vontade. A mesma coisa, o estômago recebe alimentação, faz toda a digestão. Então, eles trabalham involuntariamente à minha vontade, mas são necessários para a minha sobrevivência, tá? E depois tem mais umas perguntinhas para vocês responderem na página 68, tá? E dando continuidade a isso, a prof preparou mais umas informações sobre músculos e ossos, tá? Então, o esqueleto, a principal função dele é dar sustentação ao nosso corpo, tá? E a gente possui 206 ossos quando a gente é uma pessoa adulta, tá? E o nosso maior osso do corpo humano é o osso do fêmur, aqui na nossa coxa. E o menor osso que a gente tem no nosso corpo humano, ele se chama estribo e é um ossinho que fica aqui no ouvido, tá? É o menor osso do corpo humano. Então, a gente encontra também no nosso corpo as articulações, que são esses encaixes que os ossos fazem, né, pra gente fazer a movimentação. Então, a gente tem nos dedos, no joelho, nos cotovelos, nos ombros. Então, isso se chama articulações, tá? Outra coisa que o nosso nariz e a nossa orelha, eles não são ossos, tá? Mas eles são uma estrutura chamada de cartilagem. Então, é uma estrutura cartilaginosa, então que ele é mais dobrável, mais flexível e não tem perigo de quebrar, tá? Então, eles não têm ossos, mas eles possuem uma cartilagem. Depois tem umas questõezinhas para a gente responder de acordo com tudo que a gente viu agora de ossos e músculos, tá? Depois a gente vai para o nosso livro de matemática, na página 170. Então, na página 170, a gente vai falar sobre o sistema de numeração decimal e avançando na contagem do miliar, tá? Então, vai ter várias atividades, contando de 50 em 50, de 100 em 100, de 1000 em 1000. Então, vai ter algumas atividades que a gente já viu, tá? E é um reforço que a gente vai estar fazendo nessas atividades. Também tem a história das calculadoras do mundo, como que elas surgiram, como que elas eram feitas. Bem interessante essas histórias. E para finalizar, a gente tem quatro resolução de problemas, onde a gente vai trabalhar com a adição, com a multiplicação e com a repartição. Essa repartição já vai começar a nos dar a ideia de divisão. Então, a gente vai estar desenhando para fazer essa repartição, tá? Eu não vou fazer a conta, eu vou desenhar e vou repartir. Primeiro, para mim ter ideia de como que eu posso fazer isso, tá? Depois a gente vai para o nosso livro de português. No nosso livro de português, a gente vai entrar na
produção textual lenda, tá? Que lenda são histórias contadas oralmente de geração em geração. E elas fazem parte da cultura de vários povos, de muitos povos. Então, assim, sempre a nossa família, nossos pais, nossos avós, eles vão ter uma história, uma lenda para contar. Que com certeza os pais deles, os avós deles, lá atrás também contavam para eles, tá? E a história da nossa lenda vai ser sobre a onça valentona e o raio poderoso. Leiam mais de uma vez, tá? Porque o texto, ele tem 3 partes e de repente você lendo uma parte uma vez só, vai ficar difícil de compreender todas as questões depois que você tem que responder com compreensão, certo? E quem escreveu esse texto foi um escritor que pertence a uma aldeia indígena, Munduruku, tá? E ele é da etnia indígena. Depois vocês vão ter uma interpretação de texto, certo? E lá no finalzinho vocês vão ter que analisar o começo e o fim da história. Colocar partes do começo da história que se referia à onça e ao raio, e depois no final da história termos que se referia à onça e ao raio também. Então tem que dividir o que estava lá no começo e o que estava lá no final, tá bom? Então, para hoje é isso. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo na nossa videoaula. Beijo, até mais!